Então vamos lá resolver a atividade 7, ou tarefa 7. Examinando a carta estelar de uma região de constelação de Escorpião, onde os eixos da figura representam a ascensão reta, que é o alfa, lembra que o alfa está aqui, ó. O eixo está da direita para a esquerda, que é setinha, indicando aqui, esse eixo aqui indica horas, né? Então cada quadrante desse tem aqui correspondente a 1 hora. A declinação representa o eixo vertical, que é delta, onde a declinação ela cresce no sentido para cima. Então aqui, cada um desses quadrantes aqui representa o quê? Uma inclinação de graus de 5 em 5 graus, ok? Lembrando que tá crescente aqui no eixo apontando para baixo, então apontando para baixo é negativo em função aqui do eixo de coordenadas delta. E esse ele representa a declinação ao sul do equador celeste. Então vamos lá, itens A. Quais são os valores, quais são os valores aproximados das coordenadas equatoriais celestes da estrela A? Então vamos lá, a estrela A está localizada neste pontinho aqui. Então o que a gente vai fazer aqui é uma aproximação. Então para a estrela A, nós vamos entender quanto vale o alfa, né, que é a inclinação, a ascensão reta, e também quanto vale a declinação, que é o delta. Então, a gente vai marcar o posicionamento que ela se encontra aqui, no tempo e em ângulo. Então, vamos lá. Em A ascensão reta alfa, ela está aproximadamente a quantas horas? Entre 15 e 16 horas. Na metade aqui, tem mais ou menos 15 horas e 30 minutos, ou seja, metade da hora, né? Como ela se encontra aqui um pouquinho fora da metade, a gente acaba que pode aproximar, né? Tá muito, muito pouquinho, tá vendo, da metade? Então, a gente aproxima isso aqui para 15 horas e 35. Para quem aproximou para 15 horas e 30 minutos, está ok. Isso aqui é uma aproximação, tá certo? Né? Pegando aqui metade desse quadrante aqui. Bom, agora vamos encontrar a declinação delta. A declinação delta, a gente vai olhar para esse eixo vertical. Então, vamos lá, ver o ângulo que ela se encontra aqui. Então, como ela está aqui entre 40 a 45, cada quadrante representa 5 graus, e ela está menos da metade, metade é mais ou menos por aqui. Se eu pegar esse alinhamento aqui, a gente vê que esse pontinho aqui está um pouco depois de 40. Então, a gente arredonda para aproximadamente 42 graus ao sul ou menos 42 graus. Uma vez que, né, para baixo, apontando para baixo, a gente coloca o sinal negativo em função do eixo crescente para cima aqui. Para B, a gente faz a mesma coisa. Quais são os valores aproximados das coordenadas equatoriais celestes da estrela B? A mesma coisa, a gente vai verificar aqui no eixo horizontal, que é o alfa, o horário aqui, ela está entre 16 e 17. Lembrando que na metade aqui eu tenho 16 horas e 30 minutos, como ela está bem mais próximo do 17, a gente aproxima isso aqui para aproximadamente 16 horas e 50 minutos. Lembrando mais uma vez que é uma aproximação, para quem colocou um pouquinho a mais ou um pouquinho menos, a gente não desconsidera. E aí vamos encontrar agora o delta. Quanto que vale o delta? Ou seja, quanto que vale essa declinação? Então, perceba que delta B está aqui entre 35 e 40 graus. Mas está basicamente na metade aqui, ó. Né? Tá entre 35 e 40. Mais ou menos na metade, né? Eu colocaria aqui 36, entre 35 e 40, a metade seria 37,5, entre 37 e 37,5. Então, seria aproximadamente entre 37 e 37,5 graus ao sul ou menos 37 graus. Eu acho que no gabarito eu coloquei 36. Perceba que, né, é uma aproximação. Então, o ponto B, ele está bem no centro aqui desse quadrante entre 35 e 40. Então, essa aproximação para 37, 37,5, ela está mais razoável do que eu havia colocado anteriormente. Tá certo? Mas não dá para ter valores precisos aqui,
tanto na hora, ou seja, tanto na ascensão reta quanto na declinação, a gente não consegue valores tão precisos, né, em função da escala aqui, está variando no eixo vertical de 5 em 5 e no eixo horizontal de 1 em 1 hora. Então, a gente não... Então, vamos para o próximo, segundo exercício. Admitindo que o diâmetro da Terra ele tem 2.800 quilômetros, então o diâmetro, que coordenadas retangulares, um ponto com coordenadas geográficas, lambda, igual a 30 graus leste, e φ igual a 85 graus norte teria. Então, nós vimos lá na apostila que a relação entre coordenadas esféricas e retangulares é dada por através do eixo de coordenadas aqui em 3 dimensões e com trigonometria básica, fazendo relações de triângulos e retângulos, a gente consegue tirar que a relação entre as coordenadas é x, lembrando que o eixo x é esse eixo aqui que está no plano, né? O plano xy, aqui é o plano horizontal. X vale r cosseno de lambda cosseno de φ. Y vale r seno de lambda cosseno de φ. E o eixo z vale r seno de φ. Bom, através dessas relações aqui entre as coordenadas retangulares e esféricas, a gente consegue tirar as coordenadas retangulares aqui a partir das coordenadas esféricas, em que R ele é o quê? O raio da Terra, para o nosso problema em questão. Se o diâmetro é 2.800, quanto que vale esse raio aqui? Esse raio vale a metade do diâmetro, que é 6.400 quilômetros. Bom, cosseno de lambda, quem é lambda? Lambda vale 30 graus e φ vale 85 graus, né? 30 graus ao leste e 85 graus ao norte. Ele lembra aqui de alguns detalhes, como por exemplo, né, o eixo x ele aponta para as coordenadas lambda 0 graus e φ 0, ou seja, né, ao leste aqui, né? Então o lambda, cresce daqui para cá, né? 0 graus de x e ele vai crescendo para cá. A y aponta para as coordenadas lambdas igual a 90 graus ao leste. Então isso aqui é o eixo, é o ângulo φ, né, entre o vetor r, que é o nosso raio, né, e a projeção dele aqui no plano xy. E ele cresce aqui, né, desse plano aqui para cá, no sentido norte. E o eixo z ele aponta para a coordenada φ igual a 90 graus. Então aqui pega o eixo z, né, para o ângulo φ aqui. Bom, então está exatamente como na definição da apostila. E aí a gente vai só substituir. X vale quanto? O raio da Terra, 6.400 quilômetros, vezes cosseno de lambda, cosseno de 30 graus, vezes cosseno de φ, cosseno de 85 graus. Y é igual a o raio, 6.400 quilômetros, vezes seno de 30 graus, vezes o cosseno de 85. E z é a coordenada retangular que vale o raio vezes o cosseno, seno de φ, que é 85 graus. Fazendo esses cálculos aqui, tirando os valores de seno e cosseno na calculadora, a gente consegue obter que a coordenada x ela tem 483,07 quilômetros. A coordenada y ela tem 278,90 quilômetros, deixando duas casas decimais. E a coordenada z, 6.375,65 quilômetros. Então, essas são as coordenadas x, y e z, as coordenadas retangulares a partir das coordenadas esféricas, os ângulos em relação ao raio da Terra. Bom, então vamos ao terceiro problema.
Utilizando o código que associa uma letra a cada linha da tabela abaixo e um número a cada coluna, identifique a posição da praça, da igreja, da árvore, do cinema e da escola. Então vamos lá. Esse exercício é muito simples, é só a gente pegar uma representação aqui de uma matriz quadrada, né, em que o eixo vertical aqui, ele é representado pelas letras A, B, C e D, e o eixo horizontal é representado pelos números 1, 2, 3, 4, em cada quadrantezinho desse aqui. Bom, então cada quadradinho, né, ele é representado por uma quantidade e uma letra aqui na vertical. Então a gente vai fazer uma associação. Então, por exemplo, né, vamos localizar aqui, começar, né, dos pedidos aqui, vamos localizar a praça, a caneta não quer apontar aqui, a praça, está localizada onde? Então vamos lá, praça é aqui, nessa posição, o que significa que ela está, né, nesse plano aqui, ela está na coordenada 2 e D. Então, eu posso dizer que é coordenada D, 2. A igreja. Vamos localizar a igreja agora. Onde a igreja se encontra? A igreja se encontra nas coordenadas 4 e D. Então, eu vou dizer que ela está na coordenada D4. Seguindo a ordem. A casa está localizada aqui nesse ponto. O que é isso? Está no eixo X em 3 e no eixo Y em C. Então, está em C3. Agora, seguindo a ordem, a árvore. A árvore está localizada. A árvore está aqui. A árvore está localizada em 1 e B. B1. Cinema. O cinema, ele está aqui, nessa posição que se encontra em 3 e B, então B3. E a escola? A escola é a última que está nessa coordenada aqui, 4A, ou A4. Okay? Esse é muito simples, né? E o último exercício, responda a questão com base no gráfico, muito parecido com o anterior, porém aqui a gente vai pensar nas coordenadas geográficas, que represente parte das coordenadas geográficas, latitude e longitude. Lembrando que longitude representa o eixo horizontal, né? Então esse plano horizontal representa longitude. E latitude, então para cá e para cá, né? E o eixo vertical, ele representa o quê? Latitude. Então, sabendo que a parte representada ela está situada ao sul do Equador, então essa parte aqui, ela foi um recorte do sul do Equador e também leste do meridiano de Greenwich. Então, determine as coordenadas geográficas dos pontos A, B e C. Então, vamos lá, A, B e C. Então, vamos localizar aqui os pontos A, B e C. Onde a coordenada A se encontra? A se encontra a graus, né? Lembrando que aqui longitude é longitude leste e altitude é altitude sul. Latitude, não altitude, a latitude sul. Então, vamos pensar na coordenada A aqui. Ela está nesse ponto aqui. Então, ela está a 6 graus de latitude, né? Então, aqui, ó, ela encontra-se a 6 graus de latitude. Então, ela está a 6 graus de latitude. E essa latitude é a latitude sul. E ela está a quantos graus de longitude? Quarto, ó. Ela está a 4 graus de longitude. E esse 4 graus é de longitude o quê? Leste. Né? Pois está ao sul do Equador e a leste do meridiano de Greenwich. Vamos à coordenada, vamos encontrar a coordenada B. A B. Vamos localizar a B aqui. Então, vamos à latitude primeiro, o eixo vertical. Em latitude está a 3 graus. Então, está a 3 graus na latitude sul. E está a quantos graus de longitude? Agora é o eixo horizontal. Então, vamos lá, 7. Então, está a 7 graus de longitude, o quê? Leste. Agora, C eu vou fazer aqui embaixo. Vamos encontrar o ponto C. Vamos começar pela latitude. Latitude, ele está o quê?
latitude, o vertical, está a 8 graus de latitude. Latitude o quê? Latitude sul. E ele está a quantos graus de longitude? Longitude ele está a 2, ó. Né? Aqui, ó. 2 de longitude. Longitude o quê? Longitude leste. Ok? Então, era isso. Eram esses exercícios da tarefa. Ficamos até a próxima.